Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Como você tá? Tá tudo bem por aí? Olha, quero te chamar para se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas redes sociais. Gente, o episódio de hoje, nós sempre estamos aqui conversando, fazendo fofoquinha dos bastidores da política. Desta vez, a nossa fofoca é na política, mas vai para um viés ali da saúde. Que é a fofoca que está rolando aí, que o prefeito de Cuiabá, o Abílio Brunini, está emagrecendo. E realmente ele está fazendo um tratamento de saúde para emagrecer e nós já estamos percebendo algumas mudanças. Nós vamos saber mais detalhes com o especialista Samuel Quinteiro, que é um médico especialista em emagrecimento que está responsável por essa missão na vida do prefeito Abílio. Tudo bem, Samuel? Tudo bom? Tudo bem? Samuel, que missão que você pegou, hein? Realmente, hein? Realmente. Mas estamos num caminho muito interessante, muito bacana, né? O Abílio, a gente até fez os cálculos aqui antes de gravar, né? O Abílio, ele tem 41 anos. 41. Antes de você trabalhar com ele, você já percebia esse peso dele ou não? Você não se atentava a isso? Não, com certeza, né? Ainda mais eu que trabalho com essa área, a gente percebe, vê que pode mudar, dá para melhorar a saúde, né? Como que foi essa procura dele pelo seu trabalho? Várias pessoas foram indicando o meu trabalho, né? Até que ele me procurou e a gente começou um trabalho juntos, né? Dizem aí que ele, tipo assim, acendeu o alertinha dele em janeiro, né? Que eu acho que foi quando ele não se sentiu muito bem. Uhum. Como que chega a esse ponto? Tipo assim, porque a gente olha assim, Grace, mas você está exagerando. A Abílio não tá assim tão acima do peso. Quanto que ele está pesando? Quando você começou esse trabalho com ele, qual era o peso dele? Lá no início, quando ele começou o processo de emagrecimento, ele estava com 124 quilos, né? Quanto de altura, mais ou menos? A Abílio tem 1,80, se eu não estou enganado. Então tá bem... bem acima, né? Estava bem acima, 124. E com isso pode gerar várias repercussões, né? Nos sistemas, vários sistemas do corpo. Uhum. Principalmente o sistema cardiovascular. Então ele estava tendo ali uma hipertensão, né? Uma questão ali que ele até foi público essa questão, né? De que na Chapada ele teve uma certa intercorrência e teve que procurar unidade de saúde por isso, né? Então a obesidade ela gera outras alterações no corpo que com o tempo é extremamente deletério, principalmente para o sistema cardiovascular. E aí a gente sabe, né, Samuel, que a rotina desses caras de política é uma loucura, né? Ele tinha o quê? Tinha acabado de vencer a eleição. Uhum. E aí come de qualquer jeito, come quando dá. Exatamente. Era isso que o Abílio chegou a falar para você, por exemplo, numa consulta inicial, o que ele chegou a abrir para você, assim, que você pode compartilhar com a gente, para a gente mostrar para a população que tem como emagrecer? Eu posso falar aquilo que é público, né? Mas assim, basicamente a gente consegue observar na prática como que é a rotina dele, né? Até porque ele expõe bastante nas redes sociais. Mas de verdade, a rotina dele que ele expõe nas redes sociais, a gente vê que ele trabalha muito, mas é muito mais, tá? Eu, pessoalmente, convivendo com ele, eu percebo que como é, assim, uma loucura a rotina dele. O dia inteiro trabalhando, de noite, assim, uma correria bem, muito grande, né? Tanto é que foi muito difícil para ele começar a academia por conta dessa correria que realmente é muito grande, né? Tem muitas pessoas que falam que não tem tempo para ir na academia, mas realmente o Abílio é uma delas, não tem tempo mesmo para ir na academia. Então se ele vai na academia, ele escolhe diminuir um pouco o sono, porque é muito trabalho mesmo. É interessante ver como que a correria dele é muito grande. Porque assim, por exemplo, eu não estava sabendo que ele estava fazendo academia. Lógico, Grace, ele vai emagrecer, ele tem que fazer academia. Mas porque eu pensei mais na questão da restrição alimentar. Houve essa restrição alimentar com ele? O que você recomendou para ele que vocês começaram a trabalhar? Porque pelo que eu pesquisei aqui, já tem 4 meses, né, que vocês estão aí juntos? Um pouco mais de 3 meses. Mais de 3 meses. Aí o que foi aplicado para ele? Dieta? Então, em relação à alimentação, de orientações, nada assim extremo, né? Não gosto de extremismos, mas claro que era uma mudança radical necessária, considerando a rotina que ele vinha aderindo em relação à alimentação, né? Então, a ideia principal de orientação geral é um pouco simples, de certa forma, que é o quê? Comer mais saudável, né? Então, mais frutas, mais vegetais, alimentos com mais fibras, mais proteína, menos gordura e carboidratos
processados, industrializados, né? Mas e aí, isso de quantas horas tem que levar marmitinha? Porque às vezes é igual muitos médicos falam, ó, você tem que comer saudável, mas assim, de 3 em 3 horas. Como que você conseguiu aplicar isso? Não tem essa regra, tá? Essa questão de ser de 3 em 3 horas ou fazer... No caso dele ou geral que você fala? Os dois, os dois, tá? No caso dele, na verdade, é até melhor, pela questão da correria, ser mais espaçadas as alimentações, porque senão ele não consegue aderir, né? Toda hora tem que parar para ficar comendo, né? Mas assim, para as pessoas no geral, não precisa fazer uma alimentação, tem que ser de 3 em 3 horas, tá? O importante é comer a quantidade de calorias e macronutrientes, carboidrato, gordura, proteínas, no dia. Então, nas 24 horas do dia. Se vai ser dividido em 2, 3 refeições, ou se vai ser dividido em 6 refeições e comer 2 em 2, 3 em 3 horas, isso não vai importar, tá? O principal é comer a quantidade de comida do dia, independente da divisão dessas refeições. E aí ligada ao exercício. Com certeza. Quantas vezes na semana? Tipo, o Abílio tá... Do Abílio, qual que foi a questão? Pela correria muito grande dele, as estratégias que a gente adotou quanto a isso foi: vamos priorizar a alimentação, priorizar a medicação no início também, que ele tinha uma indicação precisa para isso. Inicialmente, começamos por aí, né? Alimentação e medicação. Claro que eu orientei desde o início a atividade física, mas pela correria foi um pouco mais difícil para encaixar, né? Tá aderindo. Só que assim, ele já de certa forma pratica atividade física desde sempre, vamos colocar assim, que seria os locais que ele visita, anda bastante, vai em vários locais, né? Então isso conta também como passos do dia, como caminhada, né? De certa forma. Mas a atividade física, reservar um tempo para isso foi o nosso desafio, que ele conseguiu iniciar tem poucas semanas, né? Então, foi um desafio no início em que a gente está começando a aderir um pouco melhor, pelo menos 2, 3 vezes por semana para a gente começar, mais do que ele diariamente já caminha bastante, né? Mas tentar aumentar cada vez mais, né? O que a gente percebe aqui na foto, doutor, eu queria que o senhor explicasse para a gente, como que foi, quanto de peso ele já perdeu? Nessa foto ele tinha perdido 15 quilos. Então, agora estamos indo para 18. Então, só para a gente entender, aqui é ele mais magro, né? Mais magro, né? Esse aqui... Foi o início do seu trabalho. Isso, o início, exatamente. Que aí ele estava com 124. Eu acredito que nessa foto ele devia estar com 120, 119. Mas no início mesmo foi 124. Aí agora ele está com menos 15? Ou perdeu mais? Menos 15, 124 menos 15 nessa diferença aí, né? Agora ele perdeu já quase 18 quilos, 17,5. Olha! Vamos arredondar isso aí, né, doutor? Pelo menos 20, né? Não, mais, quero que seja mais que 20 quilos. Agora, sim, o Abílio, ele é um exemplo da questão da efetividade da canetinha Mounjaro, né? Essa medicação que o senhor citou. Nesse caso, foi recomendado para ele isso mesmo? Foi recomendado. Porque, assim, obesidade... Principalmente graus mais elevados, o grau 2, grau 3 de obesidade, que é o IMC maior ou igual a 35 em diante, a gente tem realmente uma indicação precisa de uso, tá? Então, ter o simples fato, como colocar assim, de ter obesidade, a gente tem indicação do uso, se não tiver contraindicações, porque o uso a gente sabe que, além de auxiliar muito no processo de emagrecimento, reduz risco cardiovascular. Então, tem estudos comprovando que o fato de utilizar a medicação com obesidade reduz o risco cardiovascular, né? Então, o paciente tendo a possibilidade de uso, eu não indicando, até uma negligência médica, né? Eu preciso indicar porque tem uma indicação, melhora risco cardiovascular, não tendo contraindicação, a gente faz a indicação clínica, né? Então, igual o senhor falou, né? Cogres, quando eu fui trabalhar com ele estava com 118, 119 quilos, não é isso? E... teria aí um risco de problemas, né, cardiovasculares. Mas aí, diante do seu trabalho e dos exames, tá ok ele usar a Mounjaro. É isso que o senhor está querendo me dizer, né? Foi recomendado. Exatamente. Se os exames apontassem, olha, é perigoso ele ter um problema cardíaco. Não, na verdade, assim, o que a gente sabe é que sistema cardiovascular, a medicação, ela não vai interferir necessariamente, tá? Entendi. Então, o paciente com risco cardiovascular aumentado, geralmente, com obesidade, ele tem mesmo a indicação de uso, tá? Então a medicação não vai aumentar o risco cardiovascular. O paciente tem um risco cardiovascular aumentado e tem obesidade, se não tiver outras contraindicações, a gente indica o uso, tá? Entendi. E aí,
Será que nós vamos ver, qual é o tempo aí que a gente pode aguardar para ver um Abílio shapeado? Ele já falou que quer ficar shapeado? Qual que é o estilo que ele... Ele quer mais por saúde, saúde. Ele não quer ficar shapeado. Mais por saúde mesmo. Essa camisa aí ficar mais estourada assim de músculo, doutor? Mas assim, tudo é um processo, né? A gente objetiva que ele perca, ele vai um bom peso ainda, tá? Um bom peso. Quero que ele saia da obesidade, quero que ele saia do sobrepeso, realmente. Porque é questão mesmo urgente, né? A ideia é que seja realmente um novo Abílio visualmente, né? Mas não pela questão estética, né? Pela questão de saúde mesmo. E claro que é importante ganhar massa muscular. Então agora ele começou a musculação para preservar massa muscular, potencializar também o processo de emagrecimento, né? Mas é muito importante nesse processo de perda de gordura fazer a musculação para preservar massa muscular. Porque o que acontece muito? Por exemplo, com as canetas. O paciente usa as canetas, come muito menos, né? Às vezes não se atenta e não tem cuidado para a quantidade de proteína ingerida também. E isso faz com que ele perca massa muscular no processo. Vai junto com a gordura. Exatamente. Porque tem uma baixa ingesta de calorias. Então o corpo ele não vai priorizar músculo. Ele vai priorizar outros órgãos mais importantes, vitais, enquanto está ingerindo baixa caloria, né? Para que a pessoa mantenha ali a sobrevivência, enfim, né? Só que quando a gente sinaliza com musculação, a gente ordena o músculo, ó, você tem que hipertrofiar. Mas se tiver com baixa caloria, às vezes ele não hipertrofia, mas pelo menos ele mantém. Entendeu? Ó, tá precisando utilizar ele, vamos manter. Agora, se não sinaliza hipertrofia, não sinaliza que é necessário, perde gordura e perde músculo junto. E também não ficar com aquela aparência cadavérica, né? Aquela coisa... Também, total. Então tem essa preocupação também, né? Tem. Agora sim, a gente está falando de uma pessoa que tem um quadro de obesidade. Por exemplo, eu sou magrinha, eu tenho uma dificuldade, eu faço um acompanhamento com a profissional para ganhar massa e ficar musculosinha. Que também é outra missão, né? Porque a gente também perde peso muito rápido. A pessoa que é magra. É isso mesmo, doutor? Eu queria que você falasse um pouco disso também para as pessoas que lutam aí para ganhar um peso, para ter, por exemplo, eu enfrentei recentemente uma dengue e graças a Deus eu tinha trabalho dessa profissional, esse trabalho de fortalecimento me ajudou a se recuperar. Porque às vezes as pessoas pensam realmente só na estética, mas não é questão de ter massa muscular, né? Ajuda nesses processos. Totalmente. E tem pessoas que têm mais dificuldade mesmo, né? Por exemplo, eu sempre fui uma dessas pessoas. Sempre tive mais dificuldade de ganhar massa muscular. Da vida inteira foi ano após ano lutando contra a genética que muitas pessoas têm de ser mais fácil emagrecer, né, do que hipertrofiar e ganhar peso. Tem os dois extremos, a pessoa que é mais fácil de ganhar peso e muito difícil de perder, e o contrário, né? Para as pessoas que têm mais dificuldade de ganhar massa muscular, é lutar contra a genética, né, nesse sentido. Então é estimular com exercícios que estimulam a hipertrofia, principalmente musculação, né, mas é importante também aeróbico, entre outros. Tudo tem que ser individualizado e personalizado. E o que? Dieta com uma ingesta de proteína mais alta. Carboidrato nessa situação tem que ser mais alto também, né? Para a pessoa poder ali trabalhar que vai ingerir, né? Isso, exatamente. E aí tem que comer mais? Tem que comer mais. Tipo, o Abílio come menos, os magrinhos têm que comer mais. Bem mais. Muito mais. E a questão da saúde, porque assim, qualquer coisinha que acontece, geralmente, até comigo mesmo, tipo, qualquer chateaçãozinha que eu tiver, ou uma crise de ansiedade, já é 2, 3 dias que eu não sinto fome. E aí, tchau. Tudo que eu conquistei foi pra... É isso mesmo, né? A pessoa que ela tem obesidade, ela sente vontade de comer, né? E a pessoa que... Alguns pacientes, eles ficam mais... Com menos fome, né? Com menos fome. Essa questão de perder peso depende do tempo, por exemplo, igual você falou, né? Tenho uma ansiedade, uma tristeza, alguma coisa, fico sem fome, como menos. E aí, em poucos dias, já perdi 2 quilos, né? Perdi o músculo que eu conquistei, né? Na verdade, depende do tempo, tá? Então, se for poucos dias mesmo, se forem poucos dias, você não vai perder tanta massa magra. De 2 quilos, 1,5 kg no mínimo foi de água, tá? E a água vem e vai muito fácil. Agora, se persistir por semanas, meses, aí com certeza a massa muscular vai embora. Tá? Eu queria que o senhor deixasse uma orientação para as pessoas que gostam de musculação, que buscam aí fazer a
hipertrofia, né? E a gente percebe nas redes sociais que há muita gente que se dedica muito a isso. Às vezes eu acho até que é um pouco exagerado. Não sei se é porque a rede social mostra isso, mas qual que é os cuidados que as pessoas devem ter, independente de uma pessoa obesa, de uma pessoa mais magra? Qual que é a recomendação que o senhor passa? Os cuidados em que sentido que você diz? Da questão né, de ficar musculoso, qual é o tempo de fazer esses exercícios, tá, né? Se come antes, se come depois, tipo, porque tem muito mito, né? Isso daí dá para destrinchar em vários tópicos diferentes. Mas assim, de cuidados gerais, o que eu diria? Primeiramente, saber que cada pessoa é uma pessoa. Um organismo, então, né? Cada pessoa tem... se você conseguir ter um acompanhamento, é a melhor coisa do mundo. Por quê? Porque o profissional ele vai identificar como o seu corpo funciona. Então, como que funciona? Parte nutricional, nutricionista, a parte médica ali, se tem alguma deficiência hormonal, se tem alguma deficiência vitamínica, né? Se precisa, tem alguma coisa ali que precisa ser curado, né? Com um profissional de educação física, qual o melhor treinamento para o seu tipo de físico, para o seu momento, qual volume, intensidade, divisão de treino, um período também que você treina mais pesado, depois um período de descanso maior, que é importante também para a hipertrofia. Então, assim, eu acho que ter o acompanhamento de todos os profissionais que forem possíveis para entender o seu tipo de corpo e você não fazer algo genérico, né? Que muitas pessoas pegam e fazem, vi que tal blogueira está fazendo isso, vou fazer também, né? Pois é, eu vejo muito assim, o povo indo para academia, vai sozinho, tipo... E aí eu vejo muito, eu não frequento academia porque eu tenho horror de academia, né? Eu faço uma coisa mais particular ali, reservada. Mas graças a Deus eu tenho condições, mas nem todo mundo tem, né? Então assim, quando eu observo nas redes sociais, o pessoal vai pra academia e fica lá. Mas será que aquilo tá certo? Será que aquilo vai dar resultado? Né? Eu acho que é mais questão mental mesmo Mas dá resultado, doutor, não? Dá resultado. Assim, vamos colocar assim, não é porque não tem auxílio e acompanhamento que não deve fazer musculação e atividade física, né? Sempre é muito bem-vinda. Mas para potencializar os resultados e ter uma segurança maior também, né? Para evitar lesão, entre outros problemas, é melhor ter um acompanhamento dos profissionais, né? Mas a atividade física sempre ela é bem-vinda. Sempre vai ser bem-vinda, né? Bem-vinda. Doutor, o senhor é especialista, até a gente combinou, né? O senhor é especialista em emagrecimento e o que mais? Eu atuo na área de emagrecimento, hipertrofia e tratamentos hormonais, né? Fora o Abílio, quem mais famoso que o senhor... que o senhor pode jogar para nós? Fala aí, olha. É mais o pessoal que expôs na rede social, né? Então... O Abílio, nós vamos ficar de olho no senhor aí, pra gente ver o Abílio shapeado. O pessoal mais famoso aqui de Cuiabá tem o Trindade também, né? Qual o Trindade? O Leandro Trindade. O meu colega jornalista? O Trindade era realmente... Perdeu já quase 20 quilos também. Olha! E era a mesma situação do Abílio ou não? De obesidade? De obesidade. Então, vem fazer um trabalho bacana também. Quero igual o Abílio, que ele perca muito mais peso ainda, né? A gente fez até teve até uma reportagem semana passada falando do Abílio, ele apareceu também. Então, vem perdendo um peso bacana também. O meu segmento, principalmente, é de tratamento de obesidade, né? O que eu mais gosto de trabalhar, o que eu mais... É bacana ver os pacientes tendo a evolução, tanto na parte de físico, quanto na parte de saúde, disposição, eu gosto bastante. Sim, e assim, a gente está fazendo um episódio mais light, assim, de fofoquinha em relação a esse processo do Abílio. O Abílio é uma pessoa que ele foi eleito, ele tem milhares de seguidores, né? E aí, às vezes, as pessoas estão acompanhando ali e não sabem o que está acontecendo, né? Tá vendo um Abílio mais magro, né? Inclusive, a gente estava falando até a questão do humor, né? Se isso aí altera o humor, a gente nem... Altera? Altera. Você diz o processo de emagrecimento ou o fato de estar mais magro? Do processo mesmo, né? Igual a mulher quando está com TPM fica insuportável, né? E eu creio que quando a pessoa também está em processo de emagrecimento, deve mexer com alguma coisa, né? Psicológica. Olha, quando é um pouco mais extrema a restrição calórica, pode realmente ficar um pouco mais impaciente, ele pode mexer um pouco com o humor, sim. Mas quando é algo que é bem planejado e é algo um pouco mais tranquilo... Como está sendo assim, dele, né? Sim, a tendência é ser algo mais tranquilo, que não afeta tanto o humor, tá? Os pacientes relatam muito que o humor melhora com o processo de emagrecimento. Então, parte de disposição, né?
peso acaba sendo difícil, dores melhoram no corpo. Então, joelho, muitos anos com sobrepeso, obesidade, vai desgastando, vai tendo mais dor, vai aliviando o peso, vai melhorando. A vaidade, né? Também, né? Vai ficando mais, se achando mais bonito. A autoestima melhora, né? Então, são todos esses fatores. Tá bom, então a gente vai acompanhar onde que a gente encontra o seu trabalho nas redes sociais, né? Redes sociais, no Instagram, lá dou várias dicas, tem também, o Abílio toda semana a gente faz uns vídeos junto lá nos stories. E meu Instagram é DR de doutor, Samuel, QM. QM, a gente vai deixar aí na tela para as pessoas acompanhar. E obrigada, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. O senhor que era magrelo igual eu, né? O senhor estava falando para mim, agora tá aí um homem mais forte, mas com peso ideal que o senhor almeja. Eu quero ser uma magrela slim, tipo a Jennifer Aniston, né? Aquela magrinha mais musculosinha, saudável. Vamos ver. Gente, obrigada pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado de saber como que está o prefeito Abílio, entendido esse processo dele de emagrecimento e também, se você está acima do peso aí, ter recebido um incentivo. E se quiser um bom profissional, a gente está indicando aqui o Dr. Samuel para você. Tá aí na rede social, tá bom? Um abraço, tchau.